Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje muito felizes recebendo a nossa irmã Adriana Lopes, que vem lá de Cascavel, no Paraná, né? Embora eu já tenha passado brevemente naquele card, mas vou repetir para aqueles que não leram, né? A Adriana é psicóloga clínica e palestrante espírita também. Ela é doutora em Linguagem e Sociedade pela Universidade do Oeste do Paraná e é mestre em saúde pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela também é membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica, que fica em Zurique, na Suíça, sendo uma especialista nas obras de Carl Gustav Jung e estudiosa da obra de Joana de Anjos. Ela é também coautora desse livro aqui, que vocês estão vendo aqui, que é o livro Contribuições de Joana de Anjos para a Análise dos Transtornos Mentais, onde ela escreveu o capítulo 16, Transtornos de Personalidade, e o capítulo 25, Transtornos Mentais na Infância. Eu não coloquei aqui, mas me parece que a Adriana é colaboradora também lá da Mansão do Caminho, não é, Adriana? Lá no projeto lá de Joana de Anjos, na Mansão do Caminho, né? Sim. Então, meus irmãos, nós estamos hoje com filé mignon na mão aqui. Desde já vou passar a palavra para a Adriana aí, e ela vai deixar uns 10 minutinhos no final. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar nossas dúvidas, tá bom? Você, Adriana. Vou abrir aqui a tela, começar a compartilhar. Se vocês estão vendo? Acho que sim, né? Ok. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui conhecendo esse trabalho maravilhoso de vocês, né? Que já estão indo para o segundo volume da série psicológica, que é o Homem Integral. E quando ela fala do homem integral, né, o meu é azulzinho, mas eu gosto muito dessa capa que eu coloquei aqui, porque quando ela fala do homem integral, ela está se referindo a Jesus, né? Então, vocês acabaram de estudar Jesus e a atualidade, onde ela atualiza Jesus, né? Esse movimento bonito da Joana é poder tirar Jesus, né? Descrucificar Jesus, tirar essa imagem dele morto na cruz e colocar ele hoje na atualidade, no dia a dia, né? Nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, né? Então, esse livro, eu vou estar falando assim, vou dar em rápidas pinceladas o que vocês vão estudar desse ano que se inicia, né, o estudo dessa obra, o que Joana nos trouxe quando ela escreve O Homem Integral, né? Então, O Homem Integral é o segundo volume da série psicológica e ela vai começar, né, nessa introdução que eu vou fazer com vocês hoje, mas ela inicia trabalhando a definição de homem, né? E ela começa lá nas enciclopédias. Então, ela define, né? Eu gosto muito da Joana, que ela tem sempre uma forma de se colocar. Então, quando ela fala do tema, ou ela já começa com o tema definindo e conceituando, ou então ela traz toda uma introdução e lá quase no fim do capítulo ela traz o que ela ia trabalhar no capítulo. E aqui, quando ela inicia esse livro, quando ela inicia Jesus, o Homem Integral, por que Jesus é o Homem Integral? Porque ele é um espírito, né, governador do planeta Terra. Então, o espírito que presidiu desde a formação do planeta foi Jesus, é o espírito responsável pela Terra, né? Então, ele esteve presente desde o início na formação planetária, e ele continua até hoje, né? Mas ele continua com esse modelo de homem integral que está com a gente 24 horas por dia, e não aquele Jesus crucificado que as igrejas trouxeram e que ficou muito impresso na nossa psique como ele morto. Não, ela atualiza Jesus, traz ele vivo e como um homem integral, que é esse modelo e guia para a humanidade, que nós podemos ser como ele também. Quando nós evoluirmos, nós seremos um espírito como Jesus, não como Deus, porque Deus é o Pai, o Criador. Mas Jesus é a criatura também, ele é um espírito que evoluiu, que cuida da Terra, e nós também podemos evoluir. Então, ela começa aqui esse livro definindo o que é homem. Então, ela fala que nas enciclopédias, eles definem o homem como um ser, um animal racional, então nós temos a razão, um animal, um ser moral, um ser social,
mamífero, bípede, ou seja, tem 2 pés, bímano, né? Até eu procurei aqui, coloquei aqui embaixo, né? Que ou o que tem 2 mãos. Então, nós temos 2 pés, temos 2 mãos, nós temos a linguagem articulada, que é a linguagem da consciência, né? E o que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica. E ela define, então, esse homem como o ser humano. Então, olha só, ela faz pela enciclopédia a definição, e aí, porque a gente sabe, né, a Joana, nas vidas dela, ela é um espírito muito evoluído, que ela esteve lá com Jesus como Joana de Cusa, na época de Jesus, né? Ela é a mentora do Divaldo, porque naquela encarnação de Joana de Cusa, ela foi mãe do Divaldo, e o tio Nilson, né, que ajudou Divaldo a construir a Mansão do Caminho, ele foi irmão de Divaldo naquela encarnação, e os 2 eram filhos de Joana, né? E era Joana de Cusa. Se vocês lembrarem na Bíblia, aquelas mulheres que estiveram quando Jesus sai, né, depois, quando ele se ressuscita, né, quando ele sai, depois da crucificação, que ele sai daquele túmulo, uma das mulheres que estavam lá foi Joana de Cusa, que é a encarnação da Joana de Ângeles. Depois ela vem como Clara de Assis, e depois ela vem como Juana Inês de la Cruz, no México, e aqui em Salvador, aí mais pertinho de vocês, ela vem como Joana Angélica de Jesus, que foi uma das mulheres que morreu na época da independência, né? Foi uma das primeiras mártires mulheres da independência do Brasil, para a gente ter uma noção quem é esse espírito Joana de Ângeles, né? Então, ela traz a definição de homem. Aí ela fala, né, que o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando esse homem adquire a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo e o errado, prosseguindo na marcha ascensional que irá conduzi-las à culminância e angelitude. Então, olha só, né, que nós nos diferenciamos dos animais a partir do momento que nós adquirimos a consciência, né? E se nós vemos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, onde é que está escrita as leis de Deus? Então, está escrito na consciência, não essa consciência aqui da Terra, desse espírito encarnado, mas na consciência do espírito, né? O que ela chama de self. Deixa eu puxar aqui. Aí ela vai trazer algumas definições, né? Então, ela trouxe primeiro da enciclopédia, e aí ela fala assim, que estudado largamente durante os séculos, esse homem, né? Então, ela começa com a definição de Pitágoras. Pitágoras afirmava que o homem é a medida de todas as coisas, enquanto Sócrates dizia que o homem ele elucidava ser o objeto mais direto das preocupações filosóficas. Durante o estoicismo e o neoplatonismo, houve uma preocupação com o que ocorre para que ocorresse a dissolução do homem na natureza. Mesmo aí, relevante a grande preocupação de ambas as escolas com esse ser admirável, né? Então, olha só, Pitágoras se preocupou em definir o homem, Sócrates, né? O estoicismo, o neoplatonismo, né? E aí ela vai falar também de Descartes. Na conceituação cristã, o homem, né? O homem, transcende o mundo em uma dimensão totalmente diferente dessa. O racionalismo, né, representado por essa figura aqui, que é o Descartes, né? Descartes fala que o homem é um ser pensante, então é um ser que pensa, que tem a razão, por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesmo. No espiritualismo, né, o homem ele é um espírito que tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e na vida humana. Enquanto que, para o materialismo, o espírito não é nada mais do que uma forma de atividade da matéria e que se determina a fase de sua evolução de forma simples para as mais complexas que se adquire consciência. Então, para o materialismo não existe, né? Morreu a matéria, acabou tudo. Para o espiritualismo, não, porque a gente vai
basear, né, nas doutrinas de Sócrates e Platão. Se nós pegarmos lá no Livro dos Espíritos, nos antecedentes do cristianismo, ele vai, Kardec trabalha a doutrina de Sócrates e Platão, que dá essa ideia, né, de que existe o espírito e existe a matéria. Então, o homem seria a união desse espírito, a matéria, e o laço que junta tudo é o perispírito, né? Então, eu coloquei aqui só a definição desse racionalismo, que é qualquer doutrina que privilegia a razão como um meio de conhecimento e a explicação da realidade, né? Esse autor aqui que ela cita, que eu confesso para vocês, eu não conhecia, eu só conheci porque a Joana nos apresenta. Então, esse pensador traz uma coisa importante, né? Ele é um naturalista inglês, que analisa psicologicamente o homem. Então, é um dos primeiros pensadores, um dos primeiros pessoas a olhar e analisar o homem pelo viés da psicologia, né? Porque a Joana nos traz esse aspecto psicológico de homem, né? Então, para mim, o Barthes, o homem difere dos outros animais pelas características da. Então, aqui ele vai dar o que a gente é diferente dos animais. Para ele, a gente difere dos animais pela abstração, pela percepção intelectual, pela consciência de si mesmo, né? Porque ele fala que é o único homem, o único ser que sabe de sua morte. Os animais não sabem, né? O cachorrinho não sabe que vai morrer. Então, nós somos os únicos que temos consciência de que essa matéria morre, né? Então, o homem também é fruto da reflexão, da memória racional, do julgamento e síntese e indução intelectual, do raciocínio, da intuição intelectual, das emoções, sentimentos superiores, da linguagem racional e o verdadeiro poder de vontade. Então, por que Joana traz esse pensador, né? Porque se nós formos olhar a partir desse volume da série psicológica, ela vai estar sempre falando para a gente da importância da vontade, né? Então, a vontade como uma mola propulsora para o nosso progresso espiritual e moral. Porque se nós não tivermos vontade, não adianta, nós não vamos mudar nada e nem conhecer nada, né? Por exemplo, na própria psicologia, a pessoa faz terapia, o psicólogo, né, o psiquiatra, ele joga a corda, a pessoa segura para sair, se melhorar, se ele tiver a vontade. Então, ela vai trabalhar muito a questão da vontade. Aí, Joana traz a visão de Sócrates e Platão, que é o que fundamentou o espiritismo depois, né? Eles estabeleceram que o homem era o resultado do ser, ou espírito imortal, e do não ser, que é a matéria. Então, é o ser e o não ser, que estão unidos, e isso lhe faculta o progresso e a evolução. Então, se a gente olhar, ela já vai estabelecendo os pares de opostos, né? O ser e o não ser, ou seja, o ser é o espírito, o não ser é a matéria. Ela coloca aqui atrás, né, alguns outros opostos, que seria, deixa eu ver se é aqui. Então, os opostos, o homem consegue discernir o bem e o mal, os opostos, né? A verdade da impostura, o certo e o errado. Então, o que é o homem? É aquele que consegue ficar entre esses pares de opostos, entre esses, né? E entre o certo e o errado, entre eu devo fazer ou não devo, ele vai desenvolvendo consciência, né? Então, a consciência é quando eu fico sofrendo entre se eu devo ou não devo fazer alguma questão, ou se isso é certo ou se isso é errado, né? E toda vez que eu fico de um lado, que eu quero ser só certo, esse é o maior erro, porque a gente tem que admitir a possibilidade do erro, não que eu deva errar, mas que eu tenho que entender que eu, enquanto humano, como homem, nós ainda não somos homens integrais, nós não somos homens inteiros como Jesus é. Nós ainda precisamos entender que em algum momento o erro vai acontecer. E nós temos que ter essa vontade
para lutar entre isso, mas compreender que é uma possibilidade. Então, o Sócrates e o Platão traz essa questão do ser imortal, e ele fala, então, né, do mundo das ideias. Quando Joana fala de self, ela está falando do espírito. E quando ela fala do ego, ela está falando desse ser encarnado. É quase que a mesma definição de Kardec, quando Kardec fala assim, alma é o espírito encarnado. Então, o ego seria quase que um sinônimo de alma, ou seja, o ego, ele está encarnado, ele tem está na Terra com um corpo, então, cada vez que a gente encarna, a gente constrói um novo ego, e quando a gente morre, esse ego é o quê? O que me dá a noção dessa vida. Então, eu sou Adriana, sou casada, sou mãe, tenho um filho, né? Então, esses dados que me constituem enquanto eu é dessa vida. A partir do momento que eu morro, esse ego se desfaz e eu retomo aquela consciência espiritual. Por isso que Kardec fala que no momento da morte vai ter uma certa... como é que chama? Vai ter um momento em que o espírito vai ter essa, vamos dizer, quase que uma confusão, né? Ele vai sentir, ele vai demorar para voltar à consciência dela. É um momento de turbulência da morte, né? Então, a morte traz, igual a gente, quando fica, fica internado, por exemplo, num hospital, que a gente perde consciência, quando a gente acorda, não sabe se passou um dia, se passou 2 dias, um mês, um ano, quanto tempo passou, né? Então, o espírito, quando acorda, né, no mundo dos espíritos, ele também sofre isso, porque o ego, essa estruturinha que estava me dando com referência de realidade, ele fica com a matéria e ele é destruído também com a desagregação molecular do corpo, né? Então, esse eu, Adriana, me desfaço para voltar a ser esse espírito imortal aqui, que Sócrates já disse isso muito tempo antes da encarnação de Jesus, né? Então, olha o tamanho do conhecimento desses espíritos que vieram para a Terra para preparar, então, a vinda de Jesus. E aí ela começa a falar dos filósofos atomistas, né? Olha que coisa! Esses filósofos atomistas viveram antes de Cristo e já falavam em átomo, né? Olha que coisa maravilhosa! Como que naquela época, que não tinha nem, né, era muito rudimentar tudo, como é que eles imaginavam que existia átomo, né? Então, os filósofos atomistas reduziam o homem ao capricho das partículas, que em se desarticulando com a morte, né, aniquilam-se também através do fenômeno biológico da morte. Então, os atomistas, o que acreditavam que tudo é matéria, que tudo é átomo, que tudo é formado por esses átomos, contrário de Sócrates e Platão, que era mais ou menos o mesmo período, eles acreditavam que a morte acabava com tudo. Então, ela está fazendo um panorama, não sei se vocês percebem, né, do que se pensa de homem nessa construção até chegar em Jesus, o homem integral. Então, Jesus é esse homem integral que ela vai trabalhar esse livro inteirinho. Então, ele, superando todos esses limites do conhecimento, né, ele se fez esse biotipo do homem integral, então ele é a imagem, né, e a semelhança, o modelo, né, desse homem inteiro, porque ele conquistou por meio das suas evoluções, e claro que não foi no planeta Terra, porque ele preside a formação da Terra desde o início, então ele passou por esses estágios em outras moradas, né? Na casa do Pai há muitas moradas, então ele se constitui enquanto um ser inteiro em outros planetas, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas por Deus. Então, nós um dia vamos ser como Jesus, mas por que não somos ainda? Porque nós ainda não desenvolvemos todas as aptidões que a gente pode. Então, ela fala que Jesus foi o ser mais perfeito que existiu no planeta Terra até agora, né? Toda a sua vida é modelar, ele é um modelo. Por isso que a gente fala que ele é um arquétipo, ele é uma possibilidade, ele é tudo aquilo que nós fizemos. E quando a gente lê sobre a vida dele, cada passagem ele nos está ensinando o que a gente deve fazer,
em situações parecidas, né? Ele torna-se o exemplo a ser seguido para o logro da plenitude. Então, ela vai ter um livro que vai falar só da plenitude, e aí você vê, ela vai fazendo toda uma construção. Primeiro, ela traz Jesus hoje, atualizado, descrucificado do nosso lado. Aí ela traz Jesus, esse homem integral, um modelo a ser seguido, e como? Pela vontade. Olha a construção que ela vai fazendo, né? Ela é extremamente didática. E aí, o que ela busca? Agora ela vai falar na filosofia, que mediante as suas diversas escolas, tem se procurado oferecer ao homem esses caminhos que felicitem as contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-lo. Então, ela está dizendo que a filosofia também se debruça nessa questão sobre o homem para poder entender quem é esse homem, como ele pensa. Aí ela traz a psicologia, né, que ainda a psicologia materialista, né, e aí eu peguei o tripé, né, seria o ratinho, né, o behaviorismo, o estudo do comportamento. Aqui, as doutrinas que estudam o aqui e agora, né, que seria ali o existencialismo, a Gestalt e outras escolas. E o terceiro tripé seria a psicanálise, ou seja, as escolas de psicologia profunda, que a gente fala, que somente aqui se adquire a presença de um inconsciente. Todo esse conhecimento vai formar esse símbolo aqui, é o psi, uma letra grega, né? Que quer dizer psicologia. Então, a Joana fala que a psicologia, que inicialmente confundia a estrutura filosófica, porque antes da psicologia se tornar ciência, ela era uma filosofia, de passo em passo libertou-se desse julgo filosófico e buscou estudar a psique como uma ciência, e ela se torna ciência, alcança na atualidade, né, essa expressão de relevo para poder compreender quem é esse homem, os problemas que esse homem vai estar enfrentando e os desafios psicológicos. Então, em tese, é isso que ela vai trabalhar aqui nesse livro, né? Ela vai trazer a compreensão do homem, ela vai definir o que é homem, ela vai trazer o que nos aflige, né? Porque quando ela começa Jesus e a atualidade, o primeiro capítulo dela, ela traz Jesus e os desafios. Então, o nosso maior problema, e que ela vai trabalhar em toda a série, é a questão dos desafios, os problemas. Estar encarnado é um desafio, né? Estar encarnado é estar sobre o jugo das paixões da alma, né? O Descartes fala que esse corpo desperta no espírito paixões que ele antes nem sabia que tinha, né? Então, vir para a Terra é uma preocupação espiritual. E aí ela vai estar desenvolvendo essas questões aí na série, né? Principalmente nesse livro Homem Integral. Ela vai falar, então, dessa multiplicidade de tendências, ora, vigentes, tanto nessa área, comprova o interesse dos estudiosos dessa e das outras disciplinas do conhecimento, buscando o quê? A libertação do indivíduo em relação dos desafios e das dificuldades que afligem. Por isso que ela inicia a série com Jesus e os desafios, né? O primeiro capítulo que vocês estudaram no livro passado é o Jesus e os desafios, porque estar na matéria é o grande desafio para nós, né? Evoluir é o grande desafio. Aí ela diz assim, né, que algo recentemente, né, tipo, em 1966, surge nos Estados Unidos a quarta força de psicologia, então não é tão antiga, né? Se pensar que eu nasci em 67, então é logo ali, ainda criança, né, jovem, essa ciência que nasceu em 66. Então, ela é uma parte da psicologia que é denominada de psicologia transpessoal, que é denominada como a quarta força. Ela amplia a investigação, né, daquele tripézinho que tinha até aqui, né, ó, o ratinho, como esse behaviorismo, a psicanálise, aquela partezinha aqui de baixo, né, do divã, e a psicologia humanista, que seria esse coração, ou seja, que vai trabalhar o humanismo, né, que seria a teoria de Sartre, teria, né,
que são pensadores que vão trabalhar nessas escolas humanistas. Então, ela amplia estas 3 escolas e faculta a introdução de ensinamentos e experiências orientais, graças ao quais abrem espaços para a visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. Então, é aí que entra a Joana com a psicologia espírita. Então, é isso que é a série. Ela vai pegar essa psicologia que existia até então, que é materialista, e ela, junto com a 4ª força da psicologia, que é a psicologia transpessoal, ela consegue dar um subsídio para que venha espíritos do grupo dela, porque a gente sabe que a Joana de Ângeles tem todo um grupo de espíritos de luz que constituem esse grupo espiritual para esse trabalho, e Francisco de Assis é um deles, né? Para poder construir o que ela chama de psicologia espírita. E aí ela traz que o espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes do pensamento psicológico, que se a gente pegar na Revista Espírita, o Kardec dá o nome de Jornal dos Assuntos Psicológicos, e naquela época a psicologia ainda não era uma ciência. Então, olha só, Kardec antecipa a própria psicologia, olha que fantástico isso, né? Então, ele sintetiza essas correntes do pensamento psicológico, estudando o homem na condição de espírito eterno. Então, aqui Joana fala, tá, o homem teve todas estas definições até agora, e aí vem o espiritismo e amplia, né, para esse ser eterno, que teve um início, mas ele não terá fim. A única coisa que ele é obrigado é evoluir, então ele é fadado à perfeição. Por isso que tem o livro Plenitude, que é a meta que nós alcançaremos, sim, a plenitude. Então, o Espiritismo apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista e imortalista, auxiliando na equação dos problemas sem a violência e com base na reencarnação, apontando-lhe rumos felizes que deve seguir. Então, o homem é fadado à alegria e à perfeição, mas nós ainda estamos perdendo muito tempo nesse caminho, e Joana vem, querendo ou não querendo, ela vem ampliar isso tudo, e ela vem trazer para nós, né, essa possibilidade de poder ampliar isso, né? Então, o que é a série psicológica de Joana de Ângeles? É um tripé. Ela vai pegar, né? Então, ela aqui, Joana, no meio, né? Ela busca os ensinamentos da psicologia que existe até então, junto com a 4ª força. Lá pela metade da série psicológica, por isso aqui a imagem do Jung, né? Ela se torna junguiana, ou seja, por isso que eu fui estudar Jung, porque quando eu entrei na faculdade eu queria entender por que Joana de Ângeles escolhe Jung e não escolhe Freud, por exemplo, não escolheu todos os outros pensadores, né? Skinner, enfim, por que a escola junguiana e não outras? E aí eu estudei muito, na faculdade não entendi, aí eu fui para uma pós-graduação, não entendi também, aí eu fui para a formação em analista junguiana, que são 7 anos a formação, e aí nesses 7 anos de formação, que eu fui entender que é porque o Jung fala uma coisa muito interessante. O Jung fala assim, esse homem, né, ele é formado, vocês vão ver depois, né, por um ego, que é o que me dá noção dessa realidade aqui, e um self, que é o espírito milenar. Até se vocês quiserem algum dia que a gente trabalhe isso, eu posso estar vindo, só marcar com uma certa antecedência, a gente se programa para estar aprofundando nisso, né? Porque vocês vão estar vendo, mas de repente a poder aprofundar. Então, o Jung, ele é o único, ele quebra um paradigma da psicologia, porque todas as escolas estudam a consciência, eles começam com a consciência.
E o Jung fala assim, não, gente, a consciência tem algo a priori, tem algo que vem antes. E aí ele fala que é o que ele dá o nome de self, que a tradução de self é si mesmo para o inglês, para o alemão é selbst, né, que quer dizer si mesmo. Então, ele fala assim, ó, existe um si mesmo, esse si mesmo, ele se desdobra e ele forma um ego. Então, antes do ego existe algo antes. E aí, é aí que Joana, então, se apega, porque é a única escola da psicologia que vai conseguir fazer com que este espírito venha. E o self é espírito. Então, traduzindo o trabalho do Jung, o espírito ele vem antes da matéria. E é o que a gente estuda, né, aqui, com o trabalho maravilhoso de Kardec. Né? Então, ela vai juntar todos esses aspectos. A psicologia num tripé, né, numa das bases dessa triangulação, a psicologia, porque é um aprofundamento psicológico do Evangelho de Jesus, aí ela retoma o pensamento do cristianismo primitivo, ou seja, dos pensamentos de Jesus, como ele trouxe, tirando essas coisas que foram implantadas no pensamento de Jesus por ele, né, não somente uma igreja católica, mas várias outras, né, filosofias colocaram muita coisa como um cristianismo. Então, o cristianismo foi um momento, inclusive, que Francisco de Assis encarna, né, para poder tirar um pouco tudo que tinha contaminado o cristianismo até então. E aí, quando ele tem aquela visão, né, que ele tem que reformar a igreja, aí ele vai literalizando essa intuição que ele tem, e ele vai realmente lá, pega uma igrejinha e começa a arrumar essa igreja. Aí que, com o passar do tempo que ele vai trabalhando nessa igreja, que ele percebe que não é essa reforma material que ele tinha que fazer, que a tarefa dele era muito maior, né? Era simbólica. A tarefa dele era poder trazer para o cristianismo o pensamento de Jesus, o pensamento primeiro de Jesus, né? E Jesus falava da reencarnação. Se nós pegarmos aquele momento onde tem no Monte Tabor, que ele, quando estava se aproximando da crucificação, ele chama, né, os três, Tiago, Pedro, Tiago e João, que era João Evangelista, que é a encarnação de Francisco de Assis. Então, ele, enquanto João Evangelista, ele presidiu aquele momento que Jesus ele estava no Monte Tabor e ele se transfigura e aparece do lado dele, de Jesus, Elias e Moisés. Né? Então, os três discípulos de Jesus assistiram essa comunicação, essa materialização de Moisés e de Elias, e ele, então, eles podem ter a prova concreta que a reencarnação ela é algo realmente que existe. Né? Então, eles saem da teoria e eles vão ver na prática isso. Então, a tarefa de Francisco de Assis começa lá como João Evangelista, depois ele é o único que assiste à crucificação de Jesus, e aí é o momento que Jesus fala para João, né? João, filho, eis a tua mãe, e mostra Maria, e fala, mãe, eis o teu filho, e passa para João a tarefa de cuidar de Maria até que ele pudesse, então, né? Porque ele estaria desencarnando. Então, João cuida de Maria até a morte dela, leva ela para uma cidadezinha na costa ali, né, da Turquia, e que é muito perto da ilha de Patmos. E aí, depois da morte de Maria, ele vai para Patmos, e é ali que começa o trabalho todo de João, nesse trabalho da divulgação do cristianismo primeiro, né, como ele aprendeu de Jesus. E aí, lá no século XIV, né, quase 15, século XIV, ele vem como Francisco de Assis, 14 ou 17, 14, ele vem como Francisco de Assis para reformar a igreja, não a igreja material, mas
toda essa doutrina cristã, né, o cristianismo, para que o cristianismo pudesse voltar a essa questão que era a verdadeira mensagem de Jesus. Por isso que aí ele, desse grupo, Joana faz parte, porque aí Joana foi Clara de Assis, né, trabalhou junto nessa missão logo ali, então os dois já tiveram com Jesus lá atrás, na encarnação de Jesus, aí eles vieram juntos no século XIV, e agora a gente sabe que Francisco já está encarnado na Europa, e ela, quando Divaldo desencarnar, ela vem para trabalhar na psicologia, por isso que eu estou aqui cuidando da minha alimentação, fazendo exercício, porque eu quero pelo menos ver, né, chegar a ver ela aqui na Terra, quem sabe se eu me cuidar bem, né, eu consigo estar junto para poder conhecê-la pessoalmente. Mas olha que lindo, né? Então, a tarefa, a proposta da série psicológica é fazer com que a gente realmente aprenda a amar, né? Ela fala que a lei do amor, que é a lei que Jesus trouxe, e ela termina tão linda a série, né? Olha eu aqui dando spoiler, né? No final do último capítulo da série psicológica, que é a Psicologia da Gratidão, quando ela, assim, né? Claro que ela não fala desse jeito, mas é como eu interpretei, né? Que ela fala assim, já que vocês não aprenderam a amar mesmo, então faz o primeiro passo, que é a gratidão. Aí ela coloca a gratidão como um passo antes do amor, né? Como a gente ainda não conseguiu, aí ela vai ensinando a gente, por meio da gratidão, aprender a desenvolver, então, a lei do amor. Então, nessa presente obra, ou seja, em Jesus, o homem integral, que vocês vão iniciar agora esses estudos, Joana faz um estudo dos diversos fatores da perturbação psicológica. Então, ela define homem, que foi o que a gente viu hoje, ela definiu o homem, e ela traz que este homem ele é fadado à perfeição, mas antes de ser perfeito, ele adoece, né? E aí ela trabalha, não vai ser nessa obra ainda, mas ela vai trabalhar mais à frente. Eu acho até que sim, é nessa obra que ela trabalha um pouquinho. Bom, mas eu vou passar pelos capítulos para a gente ver, tá? Que é o conceito do homem integral. Depois eu passo ali. Então, ela procura oferecer as terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo. Então, ela vai trazer como duas terapias de fácil aplicação o Evangelho, a prece, a meditação, e o Espiritismo, que nos esclarece e nos traz a fé raciocinada, né? De forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como um ser ideal Jesus, que é o homem integral. Então, quem é o homem integral que vocês vão estudar nesse livro? Jesus, o modelo e guia para todos os tempos, que viveu lá, mas ele é vivo hoje, do nosso lado. É só a gente se conectar com ele por meio do pensamento, né? Então, nessa obra que vocês irão estudar, ela vai esperar auxiliar todos nós, né, leitores, o desejo de renovação. Então, ela vai trabalhar isso, que a gente consiga se renovar e adquirir saúde psicológica, né? Nesse grave momento da humanidade, que na época foi em 1990, mas agora continua ainda, né? Passamos aí por uma pandemia, passamos por uma série de coisas. Então, eu vou só colocar os temas que a gente vai estar se debruçando, eu digo a gente, vocês, né? Mas que a gente está junto nessa, né? Então, na primeira parte, olha que interessante, ela vai trabalhar os fatores de perturbação. Então, ela traz o que perturba a nossa saúde, né? Ela fala da rotina, então, primeiro ela define o que é perturbação, então, semana que vem vocês vão fazer essa aula falando, né, definindo, onde ela vai definir o que é perturbação. Aí ela vai trazer o que nos perturba: a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão e a liberdade. Então, ela vai se ocupando de 3 capítulos para falar sobre esses fatores. Aí, na segunda parte, é um capítulo interessante. Ela dá o nome de Estranhos Rumos
seguros roteiros, onde ela vai falar de outras coisas que vão fazer com que essa perturbação continue, que são os homens à aparência, aquilo que finge ser uma coisa, mas em casa é outra, né? No centro espírita é tudo queridinho, chega em casa é um monstro, né? Ou a mulher, né, toda linda, maravilhosa no centro, chega em casa ela é um carrasco com esse marido, com os filhos, né? E vice-versa. Vai falar da fobia social, que é o medo de ficar em lugares abertos, o ódio e o suicídio, que a gente vê muito a questão do suicídio hoje, vai falar dos mitos. Aí, na terceira parte, ela fala da busca da realidade. A partir daqui, ela vai começar a mostrar como sair desses fatores de perturbação. Então, ela cita o autoconhecimento, autodescobrimento. Então, dentro de nós está a resposta. Aí ela fala da consciência ética, ela fala de religião e religiosidade como esse religare, esse ligar de novo. Então, quando eu me conecto com o meu mundo, eu me conecto com Deus. E ela até inverte, né? Ela fala assim que Jesus dá a lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ela fala assim, eu inverto o que Jesus falou. Ela fala que ninguém pode amar o outro se não se conhece. Então, ela fala que é amar a mim para aprender a amar o próximo e aprender a amar a Deus. Então, ela inverte essa lei do amor de Jesus aí, que é por meio desse religare, ao estudar, ao me conhecer, ao me descobrir, e aí ela vai ter um livro inteirinho sobre o autodescobrimento, a gente vai se conectar, vai aprender a amar a Deus, vai aprender a amar o próximo, a natureza, enfim, e a nos amarmos também. Aí ela fala do homem em busca de êxito, a insegurança e crise, o conflito degenerativo da sociedade, o primeiro lugar e o homem inseparável. Eu vou começar a correr para a gente poder responder as perguntas que tiverem, né? E aí ela, na quinta parte, fala das doenças contemporâneas. Ela conceitua saúde, e aí ela vai trazer o conceito de saúde integral, que saúde para a Joana não é a ausência de doença, mas saúde integral é mesmo diante da doença, do envelhecimento e da morte, é a gente conseguir manter o equilíbrio, isso é a saúde integral para a Joana, né? Os comportamentos neuróticos, que é essa divisão, por isso que ela vai falar do homem inteiro, que o homem inteiro, nós não precisamos ser evoluído nessa vida, nós temos que tentar ficar inteiro, por causa disso, né? Nós temos comportamentos neuróticos, comportamentos quebrados, estilhaçados, né? Nesse capítulo ali que eu falo das crianças, eu trago uma parábolazinha do vaso, né? O mito do conto dos vasos que se quebra, que se esfacela, né? As doenças físicas e mentais, a tragédia do dia a dia, onde ela vai trabalhar de novo a rotina, e vai falar do homem moderno. Então, ela levou 5 partes para chegar no homem, olha que interessante. Aí, na parte 6, ela fala da maturidade psicológica, ela fala da evasão, os problemas do espaço, né? Ficar muita gente junto no espaço pequeno, a gente vai brigar, né? Que é coisa mais briguenta do que juntar a família no fim de ano, Natal e Ano Novo, todo mundo junto, numa casinha pequena na praia, pronto, acaba em briga mesmo, né? A reconquista da identidade, ela vai trabalhar a questão do ter e do ser. Observador, observado, né, e observação, onde ela vai falar, depende do ponto de vista. Se eu observo é um ponto de vista, se eu sou o observado é outro, né? E o devir psicológico, que é o vir a ser. Aí ela traz como planificação interior os problemas sexuais, os relacionamentos perturbadores, a manutenção de propósitos, as leis kármicas da felicidade. Aí ela traz o homem perante a consciência, que ela começa ser psicóloga mesmo, né? O nascimento da consciência, os sofrimentos humanos, os recursos para a libertação dos sofrimentos, a meditação e a ação para conseguir ser esse homem inteiro. Aí ela fala do futuro do homem, ela traz o problema da morte, né? A morte do seu problema, a controvertida comunicação dos espíritos, aí ela traz Kardec puro, o modelo organizador biológico, onde ela vai falar do perispírito, e a reencarnação, que é uma lei, né? Então, ela retoma o cristianismo primeiro, que já trabalhou todas essas questões. E para a gente encerrar aqui antes das questões, eu quero encerrar com essa frase dela, que ela fala assim, o homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio
a feliz colheita por vindoura. Então, eu gostaria de desejar a vocês um ótimo estudo. Eu acho esse livro lindo, maravilhoso, profundo, difícil, né? Joana não é tão simples, porque ela junta todas essas variáveis, né? Ela junta o espiritismo, que não é tão simples, não é uma teoria difícil. Ela junta as escolas da psicologia, os conceitos da psicologia, mais Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é a lei do amor. Então, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigada pelo convite.